ele vai conseguir gerar as moléculas automaticamente. Que deve ser bem... A primeira vez que eu escutei falar sobre isso, eu também fiquei um pouco sem entender. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da forma que eu entendi a primeira vez que eu ouvi falar sobre. Então, basicamente, a gente já tem um exemplo de inteligência artificial no dia a dia da gente, que é o previsual automático do texto, de texto que a gente tem no celular da gente. Então, esse previsual automático, ele está aqui, por exemplo, amanhã, escrevi amanhã, o que é que ele me bota depois? Ele vai me propor aqui algumas palavras que normalmente eu escrevo depois que eu boto amanhã. Então, ele me propôs, tenho uma. Então, depois que eu boto amanhã e tenho uma, ele me propôs qual é a palavra que eu mais utilizo depois de colocar tenho uma. E ele vai me botar reunião. Então, ele vai me fazendo isso e eu não sei se vocês já notaram que o computador, que o celular de vocês, ele vai aprendendo de acordo com você colocou amanhã e foi você que colocou tem um depois. Então, você que ensinou ao seu celular que depois de amanhã, a probabilidade que a próxima expressão seja, as próximas palavras sejam tenho uma, é muito grande. Então, o celular, ele aprendeu com isso. Isso já é um exemplo de inteligência artificial, que a gente chama de PPO, que é o Proximal Policy Optimization. E que essa optimização, ele vai através da probabilidade de qual é a probabilidade que eu vou ter aqui depois de amanhã, qual é a maior probabilidade que eu vou ter? Vai ser, tenho um. E depois disso, qual é a probabilidade? Depois é a reunião, etc, etc. Mas aqui vai ser um pouquinho diferente quando a gente vai estar usando moléculas, mas a gente vai ver isso já já. Então, aqui, isso foi só para mostrar para vocês que essa técnica aqui, do PPO, ela é a mesma técnica utilizada para a geração de moléculas que a gente utiliza aqui na empresa da gente, na Ictus. E que é a mesma técnica que várias outras empresas que estão desenvolvendo inteligência artificial para o desenvolvimento de moléculas também vão usar. Então, o grande problema aqui é que eu falei para vocês, a gente estava falando de texto, né? Aqui a gente está falando de texto. Texto é um elemento que tem uma dimensão apenas. Quando eu digo que ela tem uma dimensão, ela só está crescendo para um lado, só vai assim. Não tem duas dimensões, não tem três dimensões, é só uma dimensão. Então, isso aqui a gente já sabe. Quando a gente desenha moléculas, a gente pode representar as moléculas de várias formas. A gente vai ter aqui a fórmula molecular, a fórmula estrutural, a gente vai ter aqui algumas representações em 3D, que é o Ball and Stick Model, a gente vai ter aqui mesmo representações em 3D, que vocês que já viram a química orgânica, vocês já viram esse tipo de molécula, que vai ser as moléculas que vão ter representações RS. Aqui, claro que a gente não tem, porque 3 átomos são iguais, mas enfim. Então, o que é que vem? A gente sabe que essas representações, aqui eu vou ter algumas representações que vou ser em 1D, que vai ser, por exemplo, a fórmula molecular e a fórmula condensada. Em seguida, eu vou ter a fórmula estrutural, que vai ser uma representação em 2D, que eu vou ter aqui, está indo para cima e para baixo, e está indo para a esquerda e para a direita. Então, aqui eu já tenho duas dimensões que estão sendo representadas, e eu vou ter as representações 3D, que ela está indo para frente do plano, para trás do plano, no plano mais em cima, no plano embaixo, etc. Então, aqui a gente já pode predir que, se a gente está usando esse tipo de gerador de moléculas, que a gente chama de PPO, que é o Proximal Policy Optimization, a gente não pode já usar aqui as representações que são 2D e 3D, porque eu acabei de mostrar para vocês. A gente está usando o mesmo tipo de geração que a gente usa no texto. Se a gente está usando o mesmo tipo de gerador, que é um gerador de texto, a gente não vai conseguir ir para cima e para baixo, porque o texto a gente não escreve aqui para a direita e depois a gente não está escrevendo a palavra de cima e a palavra de baixo. A gente só está escrevendo da esquerda para a direita, desculpa. Então vai ter que ser assim que a gente vai ter que escrever nossa molécula, certo? Então, agora o problema, qual é o problema que a gente vai ter aqui? Por exemplo, para duas representações 2D de duas moléculas diferentes, aqui eu tenho um metanol e eu tenho um metanol, eu vou ter representações 1D que podem se confundir. Então, quando eu venho aqui para, por exemplo, para essas duas representações, ok, dá para saber aqui que essa primeira vai ser um metanol, vai ser o aldeído, essa aqui a segunda vai ser o álcool, mas quando eu escrevo a fórmula molecular, aqui basicamente a gente já tem direto a molécula do aldeído. E aqui eu vou ter também a molécula do metanol. E aqui, quando eu estou escrevendo a fórmula condensada, quando a gente olha aqui, a gente poderia pensar que é um álcool. Mas
quem vai poder dizer para a gente que isso aqui não pode ser o aldeído também, que foi escrito de uma forma equivocada? Certo? Então, esse é o problema que a gente tem quando a gente está trabalhando com moléculas que são isômeras. E a gente sabe bem que moléculas que são isômeras, mesmo, principalmente sendo isômeras de função, essas moléculas não vão desempenhar a mesma atividade. Quando elas são estereoisômeras, que elas só estão diferindo da posição de um átomo no espaço, essas moléculas podem ter atividades completamente diferentes. Vocês já ouviram falar da talidomida. Imagina quando a gente está falando de isômeras, que são isômeras de funções. Essas moléculas aqui elas vão ter atividades totalmente diferentes, certo? Então, qual é a forma que a gente encontrou